seja bem-vindo, seja bem-vinda ao culto da Igreja Batista em Casa Forte, que tem a sua sede na Estrada das Ubaias, 776, esquina com a Avenida 17 de Agosto. Para quem vem da Praça de Casa Forte em direção a Poço da Panela, é a primeira entrada após a entrada de Poço da Panela. É um lugar muito fácil, muito acessível, e nós ali temos os nossos cultos de rotina, exceto nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia, nós estamos nos reunindo virtualmente. Às quartas-feiras, 19h30, nós temos o nosso estudo bíblico. Estudo bíblico que é a continuação da palavra do culto de hoje. Então, você ouve a mensagem hoje, na quarta-feira, 19h30, nós teremos um momento de aprofundamento no mesmo texto que nós estamos falando no domingo. Depois, alguns minutos de oração e temos então assim o nosso encontro por volta de 30 a 60 minutos. Em torno de 30 a 60 minutos é o nosso encontro pelo Google Meet. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e você então poderá ter acesso a esse endereço que permitirá a sua participação nessa reunião. No sábado que vem, nós teremos o nosso encontro missionário, às 19 horas. A partir de 19 horas, nós teremos uma entrevista com um dos missionários da área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. Nossa igreja está engajada em levantar uma oferta que possa representar o nosso compromisso com a obra missionária. A Convenção Batista de Pernambuco mantém em torno de 100 missionários, se nós considerarmos alguns seminaristas missionários que fazem parte do nosso projeto missionário, e a nossa igreja coopera para o sustento desses missionários. Então, durante o mês estamos levantando uma oferta especial para missões estaduais. No domingo pela manhã, às 10 horas e às 10h30, nós temos atividades infantis também pela internet. Às 14 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical para adultos online. E temos às 18 horas este culto que você está participando neste momento. Nós estamos avaliando os dados fornecidos pela Secretaria de Estado, do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Saúde, para que nós tomemos uma decisão segura no momento certo para o retorno aos cultos presenciais. Enquanto isso, nós estamos orando pelos médicos, orando pelos enfermeiros, orando pelos cientistas que estão pesquisando uma vacina e também trabalhando muito de maneira cooperativa para que nós possamos contribuir, usando máscaras, lavando bem as mãos com água e sabão, usando álcool gel, mantendo o distanciamento físico, não o distanciamento social, porque nós estamos aqui próximos socialmente através da internet, mas o distanciamento físico para evitar a proliferação da Covid-19 e assim possamos contribuir para reduzir o número de mortos, que nesse momento já vai para muito mais de 60 mil pessoas só no Brasil que morreram em virtude da Covid-19. Nós devemos orar pelas famílias que estão enlutadas e continuar fazendo a nossa parte para que essa enfermidade tenha a sua velocidade de proliferação reduzida naquilo que depender de nós e da nossa cooperação. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao culto da Igreja Batista em Casa Forte. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Campanha de Missões Estaduais de Pernambuco. Pela vida em Jesus, eu coopero. Boa noite, igreja. É motivo de muita alegria estarmos reunindo mais um momento para cultuar o nosso Deus. Um momento de louvor, de adoração e, em especial, nesse momento que estamos vivenciando a campanha de missões estaduais Pela Vida em Jesus, eu coopero. Nós nos alegramos porque sabemos e temos crido que o Senhor estará conosco e continuará abençoando a nossa campanha, a nossa igreja e movendo o nosso coração para que em todo tempo nós possamos estar orando, clamando, ofertando, pedindo ao Senhor estratégias para que Ele venha nos dar para caminhar nessa direção, a fim de abençoar vidas, fazer com que os campos missionários que estão espalhados nos 4 cantos do estado de Pernambuco possam ser alcançados para o louvor e a glória do Senhor nosso Deus. E como nós podemos fazer isso? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós podemos sim estar contribuindo para que cada um desses campos seja alcançado pelas nossas orações, pela nossa contribuição, pelo nosso clamor e pelo nosso empenho em fazer com que os missionários que estão nessas regiões estejam bem, estejam recebendo ofertas, estejam sim recebendo as nossas orações e intercessões diante de Deus, para que o Senhor possa estar abençoando e usando a vida deles como luzeiros no sertão, no agreste, no Alto Pajeú, onde quer que for, para que o nome do Senhor seja
conhecido. E antes de tudo, irmãos, para que essa família missionária e tantas outras possam receber o conforto, o encorajamento, a alegria do Espírito Santo a contagiar aquela comunidade onde eles estão, fazendo com que a luz do Senhor resplandeça. E nós sabemos que não é fácil, mas nós estamos aqui segurando as cordas. Começamos nossa campanha, estamos enfatizando, pedindo aos irmãos que não se esqueçam, mas que estejam constantemente levando em oração a vida dos campos missionários de Pernambuco, a vida das pessoas que irão conhecer a Jesus, essa oportunidade graciosa que nós recebemos do Senhor, e que possamos assim estar compartilhando e vivenciando o amor de Cristo ao compartilhar o seu amor. No nosso 7º pedido de oração, nós vamos estar fazendo uma oração única por todos os campos missionários. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, nós queremos te render graças, ó Deus, pela vida de cada um dos missionários que o Senhor tem colocado e levantado nos campos do estado de Pernambuco, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja derramando graça, fortalecendo e o sustentando, ó Deus, em todas as suas necessidades. Abençoa em seus desafios e em tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem confiado em suas mãos. Abençoa a vida das igrejas, ó Pai, especialmente a Igreja Batista de Casa Forte, que possa estar mais uma vez, ó Deus, de mãos dadas para alcançar esse alvo e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero. Campanha de Missões Estaduais Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Com minha igreja e com missões. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir.
todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Boa noite. Deixa eu contar para vocês como Deus fez o meu estado, o que Ele faz hoje com seu amor e seu cuidado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, nada sem Ele se deu. Nele estava a luz, vida que brilha nas trevas, a salvação pela cruz, amor para nossa terra. E na seca do sertão, Deus faz o seu milagre. No sandal e o chão batido, sofri que só Deus sabe. Na fartura, Chico Rio, brota a felicidade. Tal graça só chega por Deus em sua bondade. No agito da cidade, vejo meu povo correr. Correm pelo que morre, esperando não morrer. Mas bem feliz tenho certeza que vivo Cristo reina, para tirar nós da pobreza, da morte e da cegueira. Deus se fez como um de nós e por nós crucificado. Eu coopero por Jesus, para que salve meu estado. Esse momento do culto é o momento que nós dedicamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Quando nós estamos nos cultos presenciais, nós depositamos numa salva, no momento da liturgia do culto, os nossos dízimos. Ali nós oramos uns pelos outros, pelas pessoas que fazem aniversário de nascimento, de casamento, de formatura, de batismo, enfim. Nós temos esse momento especial, um momento em que nós também colocamos diante de Deus as coisas que nós temos a agradecer. Você pode fazer isso mesmo estando agora, não estando participando do culto presencial, nesse local, nesse momento onde você está, você pode colocar a sua vida diante de Deus, trazendo a sua necessidade ou trazendo o seu motivo de gratidão. E também, simbolicamente, você pode colocar a sua oferta, aquilo que você tem no seu coração. E é claro que como você não tem
como entregar numa salva de dízimos nesse momento, você pode fazer um depósito bancário, a conta está indicada aí na tela, você pode fazer uma transferência online para que a igreja possa cumprir os seus compromissos. Nesse momento, nossos projetos estão suspensos, estamos apenas mantendo as pessoas que trabalham para a igreja, nós estamos pagando água, energia, internet, a segurança do nosso patrimônio, que é segurança eletrônica. Então, as despesas essenciais que a igreja mantém, através do seu dízimo e da sua oferta, nós estamos pagando. Então, você tem no seu coração o valor que você se comprometeu diante de Deus, não há nenhuma barganha, nenhuma troca que nós propomos para você, a não ser a proposta de que esse é um ato de consciência, é um ato de compromisso. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. E você pode fazer isso agora, colocando diante de Deus o valor que você deseja participar. Você pode depois fazer a transferência, mas nesse momento agradeça a Deus porque você pode. E nós vamos orar também pelas pessoas que estão vivendo um momento de impossibilidade financeira. Nós queremos orar pela vida dessas pessoas, queremos orar para que nós possamos ajudar também essas pessoas. Já temos auxiliado algumas pessoas com cestas básicas, e nós estamos com o nosso coração aberto para auxiliar aqueles que não estão podendo participar, pelo contrário, estão precisando da nossa ajuda. Esse é um momento de solidariedade e nós então vamos colocar nossas vidas diante de Deus em oração. Incline sua cabeça para orarmos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas em primeiro lugar. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para que aprendamos a conviver com esse momento desafiador das nossas vidas. Também queremos colocar diante de Ti as pessoas que fazem aniversário entre hoje e os próximos 7 dias, que elas possam cada dia mais viver debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua misericórdia. Muito obrigado pelas bênçãos que Tens derramado sobre nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que a liderança desta igreja, seguindo as determinações da Assembleia de Membros, possa continuar utilizando os recursos dedicados a Ti neste momento, com sabedoria, com honestidade, com transparência, com austeridade, de tal maneira que cada centavo investido, de fato, sirva para a glorificação do Teu nome, para a salvação e edificação de vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição sua vida.
Reflexão Bíblica. Gostaria agora de convidar você a acessar sua Bíblia. Evangelho de João, a primeira carta de João, foi escrito também pelo mesmo autor do Evangelho de João. Nós queremos fazer uma devocional a começar do capítulo 1 e a cada semana estaremos pensando nessa carta de João, e o nosso objetivo é que às quartas-feiras nós possamos utilizar esse mesmo texto para uma espécie de aprofundamento, ou seja, você ouve a reflexão hoje, você lê o texto durante os próximos dias, e quando nós estivermos na nossa reunião de oração, nós teremos um momento de aprofundamento. Então hoje nós leremos 1 João, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 10, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estamos aqui diante de uma carta que não há um público específico. João não diz a quem ele está direcionando a sua carta. Nós apenas lemos que ele começa já fazendo uma reflexão, ele começa falando das bases do seu testemunho. Ele começa falando de Jesus, que era aquele que estava no princípio, como palavra de Deus, palavra de vida. É assim que ele usa a expressão nessa carta. E na sequência, ele vai afirmar que ele testemunhou. Ele usa o verbo ouvir, o que nós ouvimos, o verbo ver, o que nós vimos, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Isto nós proclamamos. Ele repete um verbo que é semelhante, nós vimos e nós contemplamos, mas geralmente a diferença é muito sutil. O verbo ver é como se fosse uma olhada de passagem, uma olhada rápida, digamos assim, eu vi, não é? Mas o verbo contemplar significa quando nós permanecemos o nosso olhar, quando nós prestamos atenção, quando nós focamos a nossa mente naquilo que nós estamos vendo. O fato é que a ideia geral é que ele fala aquilo que nós percebemos, seja ouvindo, seja vendo, contemplando, seja tocando, apalpando, não é? Então, ele usa esses diversos órgãos do sentido para afirmar: nós estivemos com aquele que é a palavra da vida. Aquele que era no princípio, né? E a primeira manifestação de Deus no princípio foi: haja luz, era a palavra. Essa palavra de vida, ou palavra da vida, ou palavra que produz vida, essa palavra João identifica como sendo Jesus. E é de Jesus que ele vai testemunhar, e assim ele começa
falando nesse texto. Depois que ele faz essa primeira introdução, até o versículo 10 desse capítulo, eu colocarei, como disse, de maneira resumida para essa nossa devocional, e no próximo encontro nosso de oração, nós estaremos então podendo aprofundar mais a respeito dessa temática. O que eu vejo nesse texto é que ele fala, na verdade, de 4 finalidades desse testemunho. Esse testemunho que ele começa a dar agora tem 4 finalidades. Você pode fazer uma leitura do texto por um outro ângulo, por uma outra forma, mas eu resumi essas 4 palavras que elas resumem qual seria a finalidade desse texto que nós lemos. A primeira finalidade, nos versos de 1 a 3, é promover a comunhão. A primeira razão dele estar escrevendo essa carta, e esse pedaço do texto especialmente, é promover a comunhão. No verso de número 3 ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então a primeira questão é a comunhão. Vamos entender aqui comunhão não como confraternização. A confraternização, ela é uma manifestação de comunhão. Também não vamos confundir comunhão com sociabilidade. Sociabilidade é uma parte da comunhão. Então, quando nós fazemos um encontro de confraternização, um almoço, um chá, vamos para a casa de alguém, vamos para um acampamento, vamos para uma praia, nós vivemos aquele momento de confraternização, um momento de sociabilização. Mas não é ainda esta a ideia central da palavra koinonia, a palavra que aparece aqui como comunhão. A ideia de comunhão aqui é quando nós estamos unidos em torno de um propósito. Comunhão não significa, portanto, que nós não tenhamos pensamentos diferentes, que nós não tenhamos desejos diferentes, que nós não tenhamos motivos diferentes. Nós somos pessoas que temos pensamentos, sentimentos, desejos, motivos diferentes, mas na comunhão o que acontece é uma unidade de propósito. É quando nós sabemos para onde nós queremos ir, por que nós queremos ir, então nós nos unimos em torno deste propósito. E a palavra de João aqui, primeiramente, é para promover esta comunhão. Esta comunhão que ele usa, primeiramente, a expressão, a comunhão conosco, para que vocês tenham comunhão conosco. E aqui ele continua dizendo, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Ou seja, a palavra comunhão significa uma unidade de propósito que é construída a partir da nossa comunhão com o Pai e com o Filho, expressando aqui essas palavras de João. Então, a primeira palavra é promover a comunhão, e nós precisamos, como igreja, promover comunhão. Precisamos descobrir propósitos, não só para a igreja, mas propósitos em comum para a cidade, para o bairro, para o estado, propósitos em comum. E nestes propósitos em comum, nós devemos cultivar a comunhão, porque se ele for definido a partir da nossa comunhão com Deus, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, certamente a nossa vida será melhor. A segunda palavra é promover a alegria. O verso 4 diz, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Alegria que é diferente de ser hilário, de ser apenas uma pessoa que faz alguém rir, não é? Mas a alegria aqui é algo que resulta da comunhão com Deus. É da presença de Deus na nossa vida. Por isso a palavra alegria, ela tem a mesma raiz da palavra graça, né? Nessa mesma raiz. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, Ele produz em nós algo chamado alegria. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, 22, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Significa que nós podemos experimentar alegria quando nós estamos no momento a sofrimento, ou no momento a dor. Não significa que a pessoa está feliz porque está sofrendo, feliz porque está em meio à dor.
não é? Não significa isso, não significa que a pessoa tem que estar com um riso estampado no rosto o tempo todo, mas é algo que vem de dentro do seu coração, que faz com que, apesar das adversidades, brota a graça de dentro da sua alma pela comunhão que ela tem com Deus. E essa graça se manifesta através dessa palavra alegria, que é a expressão da presença de Deus na nossa vida. A igreja deve ser promotora de alegria. A igreja não é espaço para promover sentimento de culpa, não é espaço para promover sentimento de medo, não é espaço para promover um espaço de ódio entre as pessoas, não é um espaço para promover injustiça entre as pessoas. A igreja é um lugar para promover alegria. Por isso a igreja está sempre confrontando a sua caminhada, suas atitudes, suas palavras, suas ações, à luz da palavra de vida, ou palavra da vida, ou da palavra que produz vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Ela está sempre nesse confronto, porque ela quer que a sua existência produza alegria. Então, primeiro, produzir comunhão. Segundo, produzir alegria. Terceira palavra, versos 5 e 6, produzir lucidez. O verso 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz. O papel da igreja é promover a lucidez. O papel da igreja não é promover obscurantismo. A igreja tem que ser interessada em conhecer e aprofundar o seu conhecimento sobre a verdade. A igreja de Jesus Cristo não deve ser uma igreja que se prende a dogmas. A igreja de Jesus Cristo, ela tem as Escrituras como seu referencial de vida. Ela tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Todos os acontecimentos que envolvem a nossa história, a igreja entende que são acontecimentos que estão abertos à pesquisa, ao estudo, ao entendimento, buscando lucidez, conhecer a verdade. A igreja não é aliada da mentira. A igreja não pode ser aliada do engano. A igreja não pode ser aliada do obscurantismo. A igreja precisa se colocar diante das narrativas da história em busca da narrativa que mais se aproxima com a verdade dos fatos. Porque nesse sentido, sim, como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A presença da verdade significa a presença da luz. A presença da luz traz liberdade para o nosso coração. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Éfeso e diz que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo, é porque quando nós nos embriagamos, nós perdemos a noção da realidade. Nós perdemos a noção da verdade, nós perdemos a noção do caminho por onde nós estamos trilhando. Então, o álcool ele vem para prejudicar a nossa compreensão da realidade, a compreensão que nós temos de nós mesmos, dos outros, da realidade que nos cerca. O Espírito não, ele vem para iluminar a nossa mente, ele vem para produzir lucidez. Deus é luz. E a igreja deve ser uma promotora de luz. E o texto diz que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, nós estamos mentindo. A verdade não está em nós. Então, a terceira palavra é que a igreja deve promover luz. Então, primeiro, a igreja que promove a comunhão, a igreja que promove a alegria, a igreja que promove a lucidez. E para terminar nesse texto, a quarta palavra é a igreja que promove saúde. Promover saúde é a finalidade desse texto. Nós lemos assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu uso aqui como antônimo de pecado a saúde. Na linguagem sacerdotal, nós usamos muito a palavra santidade. Né? Santidade é a palavra sacerdotal para aquilo que nós chamamos de saúde. O pecado é aquilo que vem para promover a enfermidade. E quando eu falo enfermidade aqui, eu estou falando enfermidade em todas as dimensões da nossa vida. O pecado significa um desvio de propósito. É quando nós estamos diante de diversas alternativas e nós identificamos: essa aqui será boa para a nossa vida, essa aqui será ruim para a nossa vida, essa fará mal para o meu corpo, essa fará bem para o meu corpo, essa fará mal para a minha mente, essa fará mal para a minha mente, essa fará bem para as minhas emoções, essa fará mal para as minhas emoções, essa fará bem para os meus relacionamentos interpessoais, essa fará mal para os meus relacionamentos interpessoais, essa fará bem para a maneira como eu vou lidar com o meio ambiente onde eu vivo, essa fará mal para o meio ambiente, essa fará bem para o exercício da economia, da política, essa fará mal para o exercício da economia, da política. Então nós estamos diante de realidade e nós estamos em busca daquilo que faz o bem para a nossa vida, aquilo que é o bom para a nossa vida, aquilo que vem para trazer mal para a nossa vida, para trazer enfermidade, é desvio de propósito, desvio de alvo, desvio de objetivo. E, portanto, quando nós dizemos que conhecemos a Deus e vivemos escolhendo aquilo que faz mal para a nossa vida, para a vida do nosso semelhante, nós estamos em pecado. Essa é a ideia que nós trazemos aqui dessa palavra pecado. E nesse sentido é que a palavra que João está trazendo nessa carta, ela vem para promover saúde. Quando nós prestamos atenção aos ensinos desta palavra, nós estamos trabalhando para que a nossa vida tenha saúde. E é isso que nós desejamos, ou santidade. Às vezes eu uso a palavra santidade, porém a palavra santidade, ela ganhou uma conotação pejorativa. Ela ganhou a palavra santidade ganhou o sentido de uma pessoa que não usufrui do prazer da vida, de uma pessoa que vive perseguida por regrinhas, faça, não faça, pode, não pode. Essa ideia de santidade, essa ideia, na minha maneira de ver, não combina muito com a ideia de saúde, porque nem sempre as nossas escolhas são tão precisas, é isso ou é aquilo. Mas quando nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós temos a liberdade para, com lucidez, não é? Pensando no propósito que Deus tem para a nossa vida, pensando na alegria que virá como consequência da nossa escolha, nós então escolhemos aquilo que faz bem para nós, aquilo que faz bem para os nossos relacionamentos interpessoais, aquilo que faz bem para o meio ambiente onde nossa vida se desenvolve. Essa é a palavra que João nos traz nesse texto que falou ao meu coração e eu compartilho com você. Primeiro, promover a comunhão. Segundo, promover a alegria. Terceiro, promover a lucidez. E quarto, promover a saúde. Que Deus nos ajude a entendermos bem essas palavras. Que nós continuemos estudando essa carta de João, a fim de que a nossa vida possa realmente ser um testemunho da palavra de vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a razão da nossa existência e esperança. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva